História do alongamento de unha. Bom, quando a gente está aprendendo, está adquirindo uma profissão, nada como saber como um todo sobre a sua profissão e nada como começar do começo. Já que a gente precisa começar, vamos começar desde lá, desde o início, entender como que tudo surgiu. Ah, Clécia, preciso disso para minha área? É legal, gente, uma hora ou outra uma cliente vai perguntar. Se você uma hora ou outra quiser contar nas suas redes sociais como tudo aconteceu, isso também vai ser algo que vai demonstrar que você tem autoridade, domínio sobre a sua profissão ou sobre a sua nova profissão. Então eu acho muito legal a gente entender isso aí. A história do alongamento de unha. Como é que surgiu o alongamento de unha? Ah, Clécia, alongamento de unha só tem uns 8 anos pra cá, 9, 10 anos pra cá é que eu vejo alongamento de unha por aí. Então eu acho que começou uns 10 anos. E engana-se, tá, gente? Pra mim aqui também, de 10 anos pra cá, é que eu tive meu primeiro contato com alongamento de unha. Foi quando eu vi a tal da unha em gel pela primeira vez. 10 anos pra cá. Mas o ato de alongar as unhas vem desde 1368. Acompanha aqui comigo na tela do iPad. Quando, Clécia? Por quê? Durante a dinastia Ming da China. E por quê? Era quando nobres e imperadores usavam unhas postiças de ouro em tamanhos extremamente grandes, gente, como um símbolo de status, tá? Para mostrar que, por exemplo, elas não precisavam fazer trabalhos braçais, trabalhos com limpeza, enfim. Ou seja, falando na nossa língua, era mais para demonstrar uma high society. Quem usava alongamento de unha naquela época eram pessoas da alta sociedade e demonstravam ser da alta sociedade justamente por isso. Quem não usava eram pessoas que faziam trabalhos, serviços, precisavam utilizar as mãos. Só que se a gente consegue perceber aqui que não era bem alongamento de unha, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não era alongamento de unha igual o nosso, que a gente faz aquele alongamento em cima da unha natural da cliente, mas como se fosse uma espécie de dedal, né? Que elas colocavam no dedo e ficava parecendo um alongamento de unha e dava o ar de unhas, né? De unhas da High Society. Depois disso, gente, no século XIX, aqui, sabe-se também que mulheres da classe alta usavam extensões de ossos, marfim e ouro com a intenção de simbolizar riqueza também. Mas isso lá na Grécia, tá? Aqui já estamos falando da Grécia. Não só na China, como na Grécia também adotaram essa mania, né? De a alta sociedade utilizar unhas longas e a baixa sociedade não. De acordo com a cultura deles, isso demonstrava aí uma diferença entre as mulheres da alta sociedade e as mulheres da baixa sociedade. Porém, o ato de alongar as unhas e fazer o serviço que nós fazemos com sistema, com produtos, extensor e tudo mais, não foi dessa época que a gente está falando, não. Esse ato veio só depois, em 1954, nos Estados Unidos, e foi criado por um dentista chamado Fred Slack. De acordo com a história que a gente vê por aí quando a gente pesquisa, algumas pessoas falam que ele foi consertar as próprias unhas, que ele quebrou as unhas durante o trabalho e pegou o material dele de trabalho, consertou ali com aquele mesmo material que ele usava para trabalhar nos dentes, ele consertou a própria unha. Alguns falam que foi a unha dele, outros falam que não, algumas histórias contam que foi de um parente ou de um paciente, alguma coisa assim, mas enfim, o contexto não faz diferença. O que importa é que ele teve a ideia a partir do material de trabalho dele, de consertar uma unha. Se consertava um dente, como que não ia consertar uma unha ou qualquer outro objeto ou outro item que fosse para plastificar, né? Então, ele fez esse conserto e daí veio a ideia de colocar isso como um negócio. E foi onde ele conversou com o irmão dele, né? E os dois criaram e patentearam uma empresa chamada Patineiros, que existe até hoje e é chamada de NSI. Eu, inclusive, já usei um pó acrílico da NSI, já vi alguns trabalhos com produtos da NSI. São produtos muito bons, então são os produtos pioneiros da área do alongamento de unha. Porém, prestem bem atenção. Com o passar do tempo, houve a necessidade de desmembrar
essa situação em que produto de dentário seria a mesma coisa que produto de alongamento de unha. Provavelmente pelo quê? Por problemas, né, que vieram a ocorrer com o tempo, alergias, as questões do cheiro, né, dores de cabeça, enfim, situações vieram com o tempo e foi preciso desmembrar. Hoje em dia, nitidamente, o que é de alongamento de unha é de alongamento de unha e o que é de material dentário é de material dentário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, tem a ver, né, a base é a mesma coisa, porém, quimicamente falando, cada um hoje em dia ocupa o seu lugar, certo? Então, por exemplo, assim, algumas pessoas se incomodavam com o cheiro forte do produto líquido monômer e foram aprimorando técnicas e criando outros produtos onde nasceram até mesmo os géis. Então, ou seja, do monômer nasceram os géis, o poligel e, enfim, né, o pó acrílico. Então, exatamente essa a história do alongamento de unha, é desde do ano de 1300 que existe o ato de alongar as unhas, mas alongar as unhas conforme nós designers fazemos, que é fazer o trabalho em cima da unha natural, surgiu desde 1954, ou seja, muito tempo atrás, através de um trabalho dentário, para você ver, né? E hoje em dia tá aí, ó, tomando horizontes. É claro que a força do alongamento de unha, mundialmente falando, não veio desta época, desde 1900 para cá, né? Igual eu falei no começo do vídeo, eu mesmo fui conhecer unha em gel pela primeira vez há 10 anos atrás, e há 8 anos atrás eu fiz o meu primeiro curso, e eu peguei a maré boa durante muito tempo, porque eu fui uma das únicas designers aqui da minha cidade a dar curso, por muito tempo, formei muita aluna, hoje em dia muita aluna é instrutora, né? E essa nossa área de alongamento de unha vem só crescendo cada vez mais, porque técnicas novas vêm surgindo, né? Mas o que interessa saber é que tudo começou nessa historinha que eu contei pra vocês. Então, até a próxima aula.